Que nos últimos anos a Disney só tem lançado live actions e algumas sequências, isso todo mundo já sabe. Mas recentemente a Disney confirmou novos filmes, ou melhor, novas sequências. Bora dar uma olhada nessas sequências que foram confirmadas em produção já e ver se realmente vale a pena, discutir um pouco se realmente vale a pena ter uma sequência desses filmes ou não, é apenas um jeito da Disney fazer dinheiro sem produzir novos conteúdos. Iluminados Girls, estava falando. E depois de Divertidamente 2, Moana 2 e o anúncio de outras sequências como Frozen 3, Toy Story 5, Zootopia 2, a Disney e a Pixar anunciaram novas sequências, como Viva a Vida é uma Festa 2, Encanto 2 e Frozen 4. Sim, exatamente, Viva a Vida é uma Festa vai ganhar uma sequência. Para quê? Eu não faço a menor ideia e nem sei como. Mas o CEO da Disney, o Bob Iger, já confirmou a sequência para ser lançado mais ou menos em 2029. A produção ainda está nos seus estágios iniciais, mas conta com a equipe do filme original toda de volta. E eu não sei a opinião de vocês, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não vejo muito sentido em produzir uma sequência de Viva a Vida é uma Festa. O primeiro filme de 2017 a gente viu o Miguel, o protagonista, que vivia numa família que era contra a música, enquanto ele era apaixonado por música. Em certo momento ele descobre que era parente de um cantor famoso do México, Ernesto de la Cruz, e vai até o túmulo dele e toca o violão dele. Nisso ele vai parar no mundo dos mortos, aonde ele só consegue sair se ele conseguir a bênção da família dele. Só que a família dele só quer dar essa bênção se ele prometer nunca mais tocar música. Nisso então ele vai atrás do Ernesto de la Cruz para conseguir a bênção e poder continuar tocando música no mundo dos vivos. Aí ele descobre que o Ernesto de la Cruz não é parente dele e o Whiskas Sachê, até que no final todo mundo se dá bem, todo mundo tem os finais que merece. E é basicamente isso o primeiro filme de Viva. Então eu não vejo como exatamente eles teriam uma sequência, já que tudo foi meio que resolvido no primeiro filme. Ele voltou para o mundo dos vivos, não tem por que ele voltar para o mundo dos mortos. O Hector, se eu não me engano, que era o verdadeiro parente do Miguel, consegue a foto dele lá no altar, então ele consegue ficar de boa no mundo dos mortos. O Ernesto de la Cruz tem o final que merece, sendo exposto para todo mundo dos mortos e dos vivos, então não faz muito sentido ter uma sequência, a não ser que eles vão explorar uma outra família do México vivendo também entre o mundo dos vivos e dos mortos, uma outra história completamente paralela à história do Miguel e da família dele, já que envolver a família dele não faria o menor sentido, já que o Ernesto de la Cruz tinha uma ligação com o Hector e o que fez com que a família dele ficasse contra a música. Então não faria sentido o Ernesto de la Cruz voltar agora e também não faria sentido ter um outro vilão relacionado à família, já que ele não foi mencionado no primeiro filme. Então não tem muito por que ter uma continuação de Viva a Vida é uma Festa. E não necessariamente todos os filmes precisam ter uma continuação, alguns foram feitos para ser filmes solos. Quanto ao Encanto 2, o dublador do Bruno lá nos Estados Unidos, o John Leguizamo, disse que tem cobrado da Disney novidades sobre o projeto há muito tempo e que eles estão desenvolvendo a história ainda, mas não teve nada realmente confirmado. E Encanto 2 até dá para entender ter uma continuação, né, já que Encanto 1 não teve um vilão em si, então dá para desenvolver ainda muita coisa relacionada àquela família, embora o filme seja fraco, o filme seja realmente ruim e a história seja bem sem graça. Eu particularmente não gostei de Encanto, acho uma história fraca e a falta de um vilão é muito perceptível naquele filme. O filme precisava ter um vilão real. Aquele lance com o Bruno foi só uma coisa ruim, mal feita, pelo menos na minha opinião. Eu achei um filme fraco, achei um filme ruim e não precisa de uma continuação por causa disso. Quanto a Frozen 4, eu particularmente acho um erro eles terem confirmado, sendo que o 3 ainda está em desenvolvimento. Ou seja, eles estão fazendo a história de um quarto filme sem ter acabado de mexer na história do terceiro. Isso pra mim é um pouco ruim, até pra Disney em si. O primeiro e o segundo filme de Frozen foram muito bons, né? O primeiro foi bom, o segundo foi melhor ainda, pelo menos eu achei a história ainda melhor. E o terceiro eu acredito que possa ser tão bom quanto os outros dois. Mas já confirmar um quarto filme sem ter visto a recepção do terceiro, talvez seja um tiro no pé da Disney mais pra frente. Ainda mais depois de Moana 2, né? Já que, eu não sei vocês, mas eu particularmente achei uma história muito mais fraca do que a do primeiro filme. As músicas não eram tão boas quanto a do primeiro, já que a do primeiro ficava na sua cabeça, passa completamente
como músicas desnecessárias dentro do filme, não são músicas que realmente marcam a gente de alguma forma, diferente do primeiro filme, onde até de nada a música do Maui ficou na minha cabeça durante muito tempo. Então esse filme não tinha nada desse tipo. A história é muito fraca, o vilão também era tenebroso de fraco. Pra mim, esse filme só serviu de um gancho para um terceiro, o que não faz o menor sentido, já que se eles tinham uma história para um terceiro filme, por que eles não colocaram nesse segundo? E assim teria um sentido ter um segundo filme. Mas não, eles passam 1h30 basicamente só levando a Moana até o vilão do terceiro filme. Então Frozen 4 pra mim é um risco por causa disso, porque eles estão desenvolvendo duas histórias ao mesmo tempo, sem ter visto a recepção de uma delas antes. Quanto ao Toy Story 5, eu já falei isso aqui algumas outras vezes no canal, acredito eu, que podia ter parado na trilogia. Pra mim, o Toy Story acabou no terceiro filme lá com o Lotso, quando o Andy se despediu da turma deles, né? Quando o Andy entregou eles pra Bonnie. Ali foi a finalização de Toy Story, pelo menos pra mim. Não tinha por que ter um quarto filme de Toy Story mostrando a volta da Beth e o lance com aquele garfo lá. Pra mim, a trilogia de Toy Story é muito bem feita, foi muito bem construída e a gente acompanhou a evolução do Andy até o momento em que ele se despede dos brinquedos dele, que acompanharam ele a vida toda. Então ali tinha que ter acabado Toy Story, não tinha por que ter um quarto filme, muito menos um quinto filme para essa franquia, né? Podia ter acabado muito bem numa trilogia. Então, para mim, no fim das contas, a Disney só não tá querendo produzir novos conteúdos, porque, querendo ou não, é mais arriscado, né? Você produzir uma história do zero, com uma nova animação, talvez, um novo estilo de animação, pode ser muito arriscado de ninguém querer assistir, pode ser arriscado de eles só perderem dinheiro, eu entendo isso, mas ainda assim essas novas sequências têm sido cada vez mais decepcionantes. Embora Divertidamente 2 não tenha sido um filme mega ruim, ainda assim foi fraco se comparado ao primeiro, embora muita gente tenha gostado. A história, se você for reparar, é basicamente a mesma coisa do primeiro, só que adicionou novas emoções. No primeiro filme estava o raiva, a nojinha e o medo lidando com a falta da alegria e da tristeza ali, que são emoções básicas. No segundo filme foi a ansiedade, o vergonha, a inveja, a outra que eu não lembro, lidando com a falta das emoções básicas, que aí já expandiu um pouco mais, que aí foi o raiva, a alegria, a nojinho, o medo e tal, e foi eles lidando com a falta deles. Então foi basicamente a mesma história, só que agora com mais emoções. Então foi uma história fraca, só que ainda assim bem feita, porque era o mesmo do primeiro filme. Já em Moana 2 foi só uma história fraca e ruim com um vilão ruim, já que não tinha vilão direito. E foi mais um gancho para um terceiro filme. Então basicamente a Disney tem optado muito por sequências, mas também não está sabendo fazer boas sequências realmente. Até a indicação do Divertidamente 2 pro Oscar eu achei basicamente um exagero total, já que o filme nem de longe era um dos melhores filmes que tinha sido lançado de animação no ano passado. Mas aí, você concorda comigo sobre o que eu falei das sequências? Sobre Moana 2, sobre Divertidamente 2? Deixa aqui nos comentários. Comenta também o que você acha sobre essas outras sequências que eu mencionei. Frozen 3 e 4, Toy Story 5, Zootopia 2. Embora eu não tenha falado muito sobre Zootopia 2, porque eu até entendo ter uma sequência, já que ali é policial, então dá pra ter vilões o tempo todo. E tem muita parte do universo de Zootopia que a gente não conhece, tem muitas áreas ali que não foram exploradas no primeiro filme, só apareceram de relance, então dá sim para ter um segundo filme mostrando melhor o universo de Zootopia e mostrando novos vilões. Isso daí dá para acontecer numa boa. Mas outros filmes como Viva a Vida é uma Festa 2, Encanto 2 e tal, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Comenta também outros filmes, séries e desenhos que você quer ver aqui no canal, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês e é muito importante para mim saber o que trazer para vocês aqui no canal. Estamos quase chegando aos 3 mil inscritos e aos 3 mil inscritos este do cabelo de quem vos fala vai ficar branco, exatamente. Eu não vou cortar nem nada, só vai ficar branco. Então se inscreve no canal, clica no botãozinho inscrito, inscreva-se, que ele vai ficar cinza, então você clica no botãozinho do sininho para ter as notificações toda semana. Só vídeos sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos que você não vai querer perder. Então clica no botãozinho que é muito importante para que ele te alerte toda vez que sair vídeos aqui no canal. Filmes, séries, desenhos, mundo nerd, geek, pop, que você não vai querer perder, além de umas notícias e opiniões como é deste vídeo aqui. Então deixe nos comentários as suas opiniões, se inscreve no canal, clica no like, compartilhe em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp. E é isso, até a próxima, falou, fui!